volta, queridos estudantes. Vamos lá. Agora nós vamos trabalhar aqui na nossa oficina de língua portuguesa. Adoro esse componente curricular que a gente aproveita aqui para trabalhar, né? As áreas que compõem aí, linguagens, literatura, leitura e produção textual, análise linguística. E hoje nós vamos fazer aí um exercício de interpretação, nenéns, de textos aí que compuseram a geração de 30 do modernismo brasileiro. Na aula da semana passada, nós conversamos sobre a Semana de Arte Moderna, a querida e maravilhosa Sam, né, que lançou aí, debaixo de polêmica, de muita confusão, as bases que permitiram a introdução do modernismo no Brasil, essa estética literária aí super importante, super relevante, né, povo lindo? Hoje nós vamos fazer análise aí de textos da geração de 30, autores maravilhosos como Drummond, olha aí que maravilha, minha gente, que marcaram esta geração, tá? Convido vocês a analisar esses textos, mas primeiramente, gente, entender que aspectos artísticos e literários marcaram essa produção da geração de 30 do modernismo brasileiro. E foi algo muito produtivo, né, em termos mesmo literários. Tivemos prosa, tivemos poesia, tivemos aí uma geração fortemente marcada pela preocupação com os problemas sociais. Portanto, percebemos aí muitos textos, uma literatura mais engajada, né, em especial a figura de Drummond, Carlos Drummond de Andrade, trabalhou bastante o tema, né, que envolve aí as consequências da guerra, a própria guerra, o processo de industrialização, a revolução industrial em si. Drummond foi muito crítico com relação a isso. Drummond foi incrível, um poeta e completíssimo, falou sobre diversas temáticas, inclusive essa de engajamento, né? Então nós vamos hoje buscar compreender as especificidades desse texto da geração de 30, interpretando e entendendo, né, dentro dessa geração, que características vão marcar o modernismo brasileiro desta época. Vamos lá, cheirosos. Chama. Olha aí, ó. Vamos começando aqui com um pequeno contexto histórico. Vamos entender que fatos históricos, né, sucederam aí a configuração dessa geração modernista. Veja aí. Em 1930, o mundo passou por uma crise que afetou o Brasil de maneira significativa. Vocês lembram da quebra da Bolsa de Nova York em 1925, gente? Aquilo foi tenso, né? Aquilo provocou uma crise mundial de gravíssimas consequências, e evidentemente que o Brasil foi afetado, né? Então segura aí os pacovar. Olha aí, ó. Fim das oligarquias ligadas ao café, a cultura cafeeira, ao Império do Café e da chamada República Velha. Olha só, eleição que elegeu Júlio Prestes estourou a Revolução de 30 e que pôs Getúlio Vargas no poder, o famoso golpe. Olha aí, Getúlio Vargas, que marcou o chamado Estado Novo. Olha aí, meu povo, quantas mudanças sociais marcaram, né, essa geração. A Revolução Constitucionalista, ocorrida aí no dia 9 de julho de 1932, também foi um fato que marcou bastante, né, a literatura modernista dessa época. No ano de 1937, Getúlio Vargas iniciou sua ditadura, conhecida como Estado Novo. Olha aí, povo lindo, a bagaceira no âmbito político-social. E Carlos Drummond de Andrade publicou, em 1945, um poema intitulado Nosso Tempo, que revela o estado de ânimo da parcela mais consciente da sociedade, ou seja, um estado nada animado, né, povo lindo, por conta das mudanças sociais provocadas no ambiente, né, em que esses autores viviam. Então, basicamente, nós temos aqui esse contexto histórico. Então, como características super relevantes dessa poesia modernista da década de 30, a gente tem aqui, ó, a preocupação social. A gente percebe que nos nossos estudos literários nota-se uma funções, aliás, da literatura, né? Essa arte da palavra que vem marcando aí gerações e gerações desde que a gente se entende por gente. Então, a gente lê por entretenimento, a gente lê para conhecer, a gente lê para se ficar encantado, a gente lê para perceber a beleza da palavra. Então, várias funções da literatura, função catártica,
não é função de entretenimento, é o lado jocoso, o lado brincalhão da literatura que a gente também tem, o lado de sensibilização, o lado de conscientização, e uma das funções que está bem clara nos textos dessa década de 1930 é justamente o engajamento social, ou seja, uma literatura que se preocupa e que não se mostra de jeito nenhum alheia aos fatos sociais. Por quê? Na aula passada a gente até falou com vocês, né, que revoltou os modernistas da primeira geração, o que trouxe, o que fez com que eclodisse a Semana de Arte Moderna, né, um grupo de idealizadores, de jovens, que buscavam mostrar o novo, buscavam apresentar à sociedade o novo. Debaixo de muita revolta, toda mudança provoca, né, medo, toda mudança pode incitar no outro a violência, como de fato aconteceu. A Semana de Arte aconteceu sobre muita confusão, né? Então, evidentemente, essa necessidade de escrever algo que mostrasse a preocupação desses autores com relação à realidade é evidente. Lembre-se do poema Os Sapos, de Manuel Bandeira. Está lembrado? Pois é, esse poema criticava aquela literatura totalmente apática, uma literatura que só tinha comprometimento com a própria arte da palavra, ou seja, com a beleza de escrever. Aí revelando, tá, no parnasianismo, por isso um alvo de crítica ferrenha dos modernistas da Semana de Arte Moderna, a função estética, ou seja, era a literatura pela literatura, era a arte pela arte, era a palavra pela palavra em si. Tanto é que qualquer temática funcionava para os parnasianos. E os modernistas, que não gostavam de nada disso, queriam algo realmente engajado, algo revolucionário, a começar pela linguagem, como a gente comentou, né, na semana passada, falando da Semana de Arte Moderna, dos textos que marcaram, né, esse evento importantíssimo. Acabou de completar uma década, né? Aliás, uma década não, um século. Que história é essa de uma década? Corrigindo. E aí, a gente percebe aí a transformação do mundo por meio da guerra. Então, houve uma necessidade de compreender Primeira Guerra Mundial, 1915, estão ligados, nenéns? Então, a gente vê que a literatura também não pode ser estudada sem história, né? Muito do processo histórico interfere, evidentemente, na visão desses autores. Então, a palavra é um resultado, vamos dizer assim, das vivências históricas, das vivências sociais, culturais desses autores. Linguagem. Principalmente uma linguagem que não se preocupava muito com os versos, tá? Não é que os modernistas não apreciavam os versos, nada disso. Mas como eles estavam cansados de tanta versificação, de, vamos dizer, tanta prisão na hora da escrita, mais uma vez eu volto, insisto na crítica aos parnasianos, que eram preocupadíssimos com a questão mesmo formal de elaboração dos textos poéticos, métrica rígida, tá? Versos, por exemplo, decassílabos do início ao fim, escreviam, sei lá, um texto poético de 100 versos e todos os versos, um trabalho danado, eram decassílabos do início ao fim. Então, os modernistas já propunham uma outra coisa, já queriam versos mais soltos, versos mais livres, versos que realmente deixassem a criatividade fluir, povo lindo, tá? Versos livres, ou seja, sem métrica rígida, e brancos, não rimados. Ou seja, a gente vê que os modernistas não tinham essa preocupação com as amarras da versificação, tá? Dê uma olhada, nenéns, é bom. Dá uma olhada na teoria da versificação e mostra aí pra gente, tecnicamente, como é feito um verso, tá? Teoria da versificação. Só para apresentar um pouquinho para vocês e não deixá-los aí meio que alheios a isso, vou mostrar aqui como é que funciona. Deixa eu ver se eu me lembro aqui desse trecho. Sou muito decorar, não. Ó, os versos aqui são do pré-modernista Augusto dos Anjos. Ele diz: vês? Ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Quimera aqui no sentido de ilusão, tá?
Somente a ingratidão esta pantera. Aí ele bota ingratidão com I maiúsculo, ó. A você. É um soneto, gente, mas eu não consegui colocar separado aqui, não. Foi tua companheira inseparável. Vocês vão pegar esse textinho maravilhoso, fragmento, né, de Augusto dos Anjos pré-modernista chamado Versos Íntimos. Eu amo Augusto dos Anjos, gente. Ele foi um poeta totalmente incompreendido, bichinho rei. Ele escreveu uma poesia assim que não era considerado, pelo menos em termos de temática, muito poética, né? Ele era assim descrente em relação às pessoas. Ele diz assim, ó, vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Opa, corrigindo. Eu vou. Enterro. Agora sim. Enterro de tua última quimera, teu último sonho, tua última ilusão. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável, né? Então, acho que o verso termina aqui, formidável, com inseparáveis, que se também o P, engoli aqui, a sílaba pá, e quimera com pantera. Olha aí, ó. Bom, aqui a gente vê rima, a gente percebe que esses versos são rimados. Não houve essa preocupação nos textos da década de 30, olha só, tá? Mas o poeta ele podia ser ainda formal, ou seja, podia ainda privilegiar, em termos de registro, uma linguagem mais formal. Não foi o que aconteceu com Macunaíma, de Mário de Andrade, né? Alguns versos de Oswald de Andrade também. E uma poesia intimista, ó. Questão espiritual, reflexão amorosa. Vamos lá, povo. Vamos ver se a gente localiza. Olha aí o nosso querido Drummond, maravilhoso. Trouxe essa frasezinha que está aí no cantinho direito do slide, tá? Cantinho direito inferior. Há vários motivos para odiar uma pessoa e um só para amá-la. Este prevalece. Deveria prevalecer, né? Neste mundo de ódio que a gente vive hoje, eu trouxe essa frase aí de Drummond, porque casa bem, ó, com essa reflexão aqui intimista, uma questão mais espiritual, uma questão de empatia com o outro, e não deixa de ser também uma reflexão amorosa. Não o amor, né? O amor que envolve o relacionamento íntimo entre pessoas, mais o amor para com o irmão, né? O amor fraterno. Então, eu achei esse dizer do Drummond pequeno, mas forte, muito forte. Então, você tem vários motivos para odiar, mas você escolhe amar, né? E lembra um pouco da temática religiosa do perdão, cristianismo. É muito mais fácil odiar do que amar. Muito mais fácil. Muito mais fácil ficar com raiva do que perdoar, né? Olha aí. Este é tempo de partido, tempo de homens partidos. Em vão percorremos volumes, viajamos e nos colorimos. A hora pressentida esmigalha-se em pó na rua. Os homens pedem carne, fogo, sapatos. As leis não bastam. Os lírios não nascem da lei. Meu nome é tumulto e escreve-se na pedra. Olha só. Olhando assim, o que este poeta está dizendo, né? Por isso que é importante você reconhecer também, nessa perspectiva, o contexto histórico em que essa literatura é produzida. Quando ele diz, ó, este é tempo de partido, tempo de homens partidos, olha o trocadilho que ele faz, ó. Claro, por se tratar de texto literário, as interpretações podem ser muitas, gente. Eu vou apresentar algo que é muito subjetivo, mas que também tem razão de ser. Como os modernistas dessa geração eram fortemente vinculados à realidade social, o que o Drummond já observava? A presença, né, de coligações partidárias, né, as pessoas agindo por interesses políticos, interesses que deveriam ser coletivos, mas na verdade se mostravam como interesses próprios. E algumas palavras que vão reforçar essa interpretação mais à frente. Ó. Este é tempo de partido,
uma alusão provavelmente, né, a alianças políticas. Olha aí, ó. Depois, ele traz no segundo verso, tempo de homens partidos. O que seriam homens partidos? Homens quebrados. O que seriam homens quebrados? Homens sem caráter, homens que não respeitam a lei, homens desonrados ou homens decepcionados. E quando a gente diz assim, tô com o coração partido, você está magoado, né? Qual sentido será que está aí empregado partido? Ó, em vão, ou seja, desnecessariamente, sem sucesso, percorremos volumes, viajamos e nos colorimos. A hora pressentida esmigalha sem pó na rua. Ou seja, essa transformação aqui em pó traz uma perspectiva mais pessimista, né? O pó é o nada, ou seja, a redução a nada. Os homens pedem carne, ou seja, podemos interpretar aqui numa realidade em que já evidentemente se configuravam as desigualdades sociais, em que provavelmente elas ficavam ainda mais acentuadas. O homem que pede carne é o homem que tem fome. Olha só, tá vendo? Fogo. Os homens pedem fogo, os homens pedem sapatos, ou seja, não tem, por exemplo, como cozinhar, não tem, por exemplo, o que calçar, andando descalço por aí. Minha interpretação, né? As leis não bastam, ou seja, mesmo com leis, elas não garantem os direitos básicos dos cidadãos. Então, isso reforça, tá, a ideia de alianças políticas que, na verdade, defendem interesses próprios, não defendem os interesses do povo. Olha só o engajamento dessa poesia drummondiana. Tempo de homens partidos, ou seja, tempos de homens destroçados, homens atingidos, homens que têm seus direitos vilipendiados, ou palavra chique, menino, desrespeitados, insultados. Um vilipêndio é um insulto, gente. Olha aí que bacana. Então, as leis não bastam, não são suficientes. Então, se ele fala em leis, provavelmente você pode ativar uma ideia de que existem leis, mas elas não são suficientes. Se as leis não são suficientes, algo de errado está acontecendo. As leis não estão abarcando toda a situação que o eu lírico desse poema enxerga. A gente vê também uma perspectiva bastante reflexiva, né? Caráter reflexivo, reflexividade. Nessa poesia drummondiana. E diz: os lírios não nascem da lei, ou seja, lírios, flores belíssimas, plantas. Você vai interpretar esse verso como: os lírios não nascem das leis, não é a lei que promove o lírio. Ou seja, a natureza, a preservação dela, tá? É uma coisa nossa, deveria ser vontade humana, sem haver necessidade de leis. Então, o poeta Drummond também falou muito sobre essa questão ambiental. Não me esqueço de jeito nenhum de um poema dele chamado Sete Quedas, que fala justamente sobre a destruição de um rio para a construção da usina de Itaipu. Depois procura esse poema para ler, gente, para vocês verem como ele fala dessa temática do meio ambiente ecologicamente sustentável. E olha só em que época Drummond viveu. Quer dizer, a coisa já vem se estendendo já há muito, né? E diz: os lírios não nascem da lei, meu nome é tumulto e escreve-se na pedra. O nome que se escreve na pedra, gente, normalmente é o nome de um morto. Ou seja, quando a pessoa morre, o nome dela vai estar lá na lápide, na pedra, né? Então você vê que a perspectiva realmente pessimista aí se desenvolve ao longo do texto. Meu nome é tumulto, eu brigo, eu contesto, eu provoco confusão e meu nome escreve-se numa pedra. Essa confusão pode me render à morte, né? Olha aí. Uma visão evidentemente muito subjetiva. Então você tem aqui um pessimismo. Tá bom? Muito bem. Vamos mais.
José Lins do Rego, outro escritor brasileiro maravilhoso, que marcou essa geração de 30, escrevendo principalmente obras regionalistas. Uma das mais famosas foi Menino de Engenho, meu povo lindo. Olha aí, José Lins do Rego, de 3 de junho de 1901, quando ele nasceu, o baby, e quando ele teve seu nome escrito na lápide, ou seja, sua data de falecimento. 12 de julho de 1957. Morreu jovem, relativamente falando, né? Se bem que na época ele viveu foi muito para a época, né? A expectativa de vida lá não era tão bacana. Mas antes mesmo de morrer, evidentemente que ele produziu uma literatura forte, marcando aí aspectos regionalistas. Olha aí. Suas obras apresentam traços autobiográficos, ou seja, resultados da vivência desse autor, além de crítica sociopolítica, né? Então, o modernismo aí foi marcado, como eu disse a você, por fortes críticas. Vamos marcar aqui. Traços autobiográficos, ou seja, traços da própria vida, além de crítica sociopolítica, ou seja, olha o engajamento aqui, ó. Poesia engajada, né? O envolvimento com o contexto sociopolítico. O regionalismo, como eu disse para você também, é outra característica aqui dos livros, das obras de José Lins do Rego. Trazem, nesse caso, ó, uma linguagem objetiva e realista, portanto, não apresentam qualquer forma de idealização, tá? É uma literatura que a gente chama de verossimilhante, ou seja, quando ela se aproxima bastante da realidade. Verossimilhança. Se ela traz idealização, fantasia, né? Fora do real, o surrealismo chamado, então você tem a inverossimilhança. É possível perceber também o determinismo, principalmente associado ao espaço narrativo. Olha só, gente. Você vê que a literatura moderna ela é tão complexa que ela vai trazendo, de certa forma, características de outras que a antecederam, né? Você vê que nós tivemos a estética naturalista, com obras, por exemplo, o grande Aloysio Azevedo, A Carne, de Júlio Ribeiro, outra obra naturalista, tá? Que mais? Esqueci o nome, meu Deus do céu. Não, mas aí já é o naturalismo em Portugal. Mas também tem essa ideia. E aí você vê que no naturalismo as pessoas são marcadas, né, por patologias. De alguma forma ele traz aí o naturalismo, o determinismo que marcou bastante, né? Foram teorias científicas, determinismo, positivismo de Auguste Comte, que marcaram o naturalismo e vem aqui novamente marcar presença, dessa vez no modernismo, tá bom? Então veja aí. Principalmente realizada ao espaço, ou seja, a questão geográfica. Então, ele vai marcar indivíduos que têm seus comportamentos definidos por hábitos regionalmente adquiridos, ó, a demarcação geográfica aí, tá? Além disso, há uma valorização dos costumes regionais, que marca mais uma vez tá? Esse determinismo e a linguagem coloquial. Desse modo, ó, o narrador apresentou um olhar crítico sobre a realidade brasileira de final do século XIX e início do século XX. Olha aí que bacana, meu povo lindo. José Lins do Rego, maravilhoso. Aqui algumas obras dele. Menino de Engenho, Doidinho, Histórias da Velha Totônia e Meus Verdes Anos, Memórias. Aí você vê aqui as épocas em que elas foram publicadas, né? Essa aí mais tarde, essa última aí. Meus Verdes Anos já próximo do falecimento do autor. Trouxe aqui para você se interessar e procurar ler, tá? Escritor e fantástico. Vamos mais. Fogo Morto. Foi um filme dirigido por Marcos Farias. É uma adaptação também do livro homônimo de José Lins do Rego. Um também dos romances mais famosos dele aí, de 1976, mais para frente, né? E foi publicado, aliás, o filme em 1976 e o romance publicado aí já na década de 1940, né? Seguindo a tendência do cineasta do cinema novo de filmar clássicos da literatura moderna brasileira,
Fogo Morto retrata a decadência dos engenhos na região canavieira da Paraíba, no início do século XX, quando passam a ser substituídos por grandes usinas. Olha aí, a mudança no espaço sócio-histórico, cultural, meu povo. Aí aqui a gente trouxe um cartaz do filme, na época, né? Esse ator aqui é top. O nome dele é Otton Bastos. Gente, olha, eu vou dizer que quem é esse autor para vocês reconhecerem. Ele fez, mais recentemente, o papel de pai daquele policial, não, do agente carcereiro, que é interpretado, esqueci o nome do personagem, interpretado pelo Rodrigo Lombardi. Era o pai do Rodrigo Lombardi, esse rapaz bem aqui, ó, que fez aí, né, um dos principais atores na adaptação do romance Fogo Morto. Este aqui, bem novinho naquela época, olha aí, bem jovem, tá bom? Jorge Amado, oh, criatura top, Jorge Amado. Jorge Amado foi responsável aí por produções de uma obra literária bem vasta, tá, gente? E uma delas, tá, é exatamente Capitães da Areia, meu povo. E se vocês forem escrever algum texto aí que fale sobre o direito à moradia, jovens em situações de rua, crianças e adolescentes em situação de rua, vocês têm aí como repertório Capitães da Areia de Jorge Amado. Inclusive tem aquela musicazinha, né? O pessoal usou para fazer aí como é que chama? É um hit do momento. É alguma coisa como menino de rua na Bahia é capitão de areia. Menino de rua na Bahia é capitão de areia. Aí fica capitão de areia, capitão de areia. Ou é baseado nesse livro aí do maravilhoso Jorge Amado, cara baiano, minha gente. Escreveu obras que inclusive foram adaptadas para a linguagem cinematográfica, gente. Uma das mais famosas, Gabriela Crave Canela, meu povo. Capitã da Areia também teve aí uma adaptação mostrando os meninos que viviam em situação de rua, meninos órfãos, né, que tramavam lá. E, claro, eles são colocados na obra muito mais como vítimas do que como culpados, né? Então tá aí. Baiano de Itabuna destacou com frequência seu estado natal em suas obras. Então, evidentemente que o aspecto regionalista, né, a cultura baiana, as tradições locais foram bastante evidenciadas aí, inclusive o sotaque, né? Quando a gente vê a adaptação para a linguagem do cinema, o sotaque bem respeitado aí, bem forte, né? As gírias da Bahia, respeitadas aí nas obras de Jorge Amado. Reconhecido internacionalmente, olha aí, tem obras traduzidas em vários idiomas. Gabriela Cravo Canela, com certeza, foi uma delas. Politizado, também foi um dos perseguidos pelo Estado Novo. Olha aí, sofreu perseguição aí no governo do Getúlio Vargas. Olha aí o Jorge Amado. Romance proletário, veja aí. Suor, romances, alguns romances aqui, né, que a gente colocou para vocês. Ó, Suor, de Jorge Amado, tá? Capitães da Areia. Olha aí que bacana, gente. Não deixe de ler esse livro, emocionante. Triste, tá? Bastante dramático, tem umas passagens mais humoradas, mas é um livro que, em geral, traz muita tristeza, né? Pelo que essas crianças sofrem. Jorge Amado, País do Carnaval. Também apresentou muita crítica, tá? Em sua produção literária, nosso consagradíssimo Jorge Amado. Então, temos um apelo social evidente nesta obra ao retratar a realidade dos trabalhadores rurais e também urbanos. Olha aí, uma visão mais maniqueísta, o povo explorado e o mal da elite opressora, ou seja, uma visão que coloca aí, tá? Metaforizados entre o bem e o mal, o proletariado e o latifúndio. O proletariado é representado pelo povo e o latifúndio é evidente pela elite, né? Sociedade marginalizada, veja aí, ó, malandros, os meninos que se autodenominavam o grupo Capitães da Areia, era esse grupo de meninos abandonados, né, que eram colocados como marginais. Então você tem, ó, malandro, capoeirista, prostituta, jogadores, meninos de rua. Não sei nem se eu posso usar esse nome aqui, gente, tá? Mas o nome mais correto é profissionais do sexo, né? Eu acho que é, não sei não, me perdoe, viu? Se eu estiver falando alguma coisa boba. Mas ele trouxe essa realidade das pessoas marginalizadas, tá? Ele mostrava, por meio dessas personagens,
as desigualdades sociais. Vocês lembram da obra Dona Flor e seus dois maridos? Adivinha? Adivinha. Também a obra de Jorge Amado, né, em algumas situações, nessa Dona Flor e seus dois maridos, é marcada pela sensualidade da mulher baiana, né? De alguma forma pela malandragem do homem baiano, enfim. Então, um painel realmente da cultura baiana, em suas tradições, em sua culinária, tá? Então, essas obras de Jorge Amado mostram aí pra gente o verdadeiro painel cultural, social da Bahia, meu povo, da Bahia da década de 1930. Veja aí, olha aí, quem mais? Quincas Berro d'Água, outra obra. Gabriela, Cravo e Canela, a produção global aí, né? Dona Flor e seus dois maridos, outra produção. O povo gosta da Juliana Paz, não gosta? Vai interpretar aí as morenas de Jorge Amado. Pois é. Tieta, vocês viram que tudo isso aí foi transformado, né? Em filme, novela, série. Olha aí. Tieta é massa. Tieta não foi feita da costela de Adão. É mulher de aço, não sei o que e não sei o que. Novela, meu povo. Virou novela, Tietinha. Aliás, todas essas aí só não Dona Flor e seu marido, que eu sei que virou filme. Gabriele Cravo e Canela foi uma novela. Tieta, com certeza, foi novela que eu assisti. Tinha a Tieta, tinha a Perpétua. Perpétua, que era a irmã invejosa da Tieta. A Tieta, gente, é uma história interessante, a Tieta. Tieta era uma mulher à frente do seu tempo, né? Aquela mulher livre. E que, jovem, quando o pai dela é muito rígido, é muito tradicionalista, descobre que ela perdeu a virgindade, ele expulsa a Tieta de bar de porrada. E a Perpétua achando bom. Aí a Tieta sai da cidade, né? Da cidade pequena, revoltada, né? E a Tieta, ela consegue sucesso como, vamos dizer assim, administradora, dona de um estabelecimento comercial de mulheres, né, que divertiam os rapazes, se é que vocês me entendem. E aí ela volta riquíssima para a cidade dela, volta num Cadillac, pra vocês terem ideia, por cima da camiseta. Mas ela fala para todo mundo que ela voltou rica porque ela casou com um homem, né, muito rico, né, que tinha ficado viúva, mas na verdade ela tinha mesmo era um prostíbulo lá na cidade grande onde ela foi. Enfim. Não lembro se foi Rio de Janeiro, não lembro. Tá aí. Romance do ciclo de cacau, do cacau nas fazendas de cacau baianas, exploração dos trabalhadores rurais e a ganância dos coronéis. Isso é muito retratado aí, veja, no romance Gabriela, Cravo e Canela, principalmente, tá? Romances líricos com crônicas de costume, humor, erotismo, que eu disse que era uma marca bem forte, né? A sensualidade também bem presente em algumas obras de Jorge Amado. O lirismo é a demonstração de costumes e festejos típicos do povo baiano. Então, como vocês estão vendo, é uma prova, né, de que o Jorge Amado valorizava a terra dele, gostava mesmo, e os romances dele se baseavam, né, nessa terra maravilhosa que é a Bahia. Agora vamos fazer uma questãozinha para relaxar. Os nossos minutinhos finais aqui na nossa aula sobre interpretação de textos modernistas da década de 1930. Olha só, gente. No decênio de 1870, Franklin Távora defendeu a tese de que no Brasil havia duas literaturas independentes dentro da mesma língua, uma sobre o norte e outra do sul. Então, você vê aí os aspectos regionais marcando, né, essas obras. Regiões, segundo ele, muito diferentes, por formação histórica, composição étnica, costumes, modismos linguísticos, etc. E realmente há quem diga, e eu concordo, que são dois Brasis. Se você enveredar aí pela região sul, gente, vocês vão perceber que a gente é diferente demais. Costume, as pessoas, tá? E comparando com o norte e o nordeste, né? Você tem muita diferença. Eu não estou colocando ninguém acima de ninguém aqui, não. Só estou marcando que são realmente diferenças gritantes. Por isso deu os romances regionais, que publicou o título geral de Literatura do Norte. Embora essa literatura não fosse só do Norte, né? Essa literatura revelasse costumes do Norte, do Nordeste. Em nossos dias,
O escritor gaúcho Viana Mug, sei lá como é que pronuncia esse Mug, não sei, procurou mostrar com bastante engenho que no Brasil há, em verdade, literaturas setoriais diversas, refletindo as características locais. Gente, até então, até antes do modernismo, não havia esse olhar para as regiões, não havia esse romance que marcava as regiões, pelo menos não uma literatura que tivesse expressividade nacional a ponto de chamar a atenção, a curiosidade, né, para o que acontecia nos contextos mais, vamos dizer assim, regionais do Brasil. Então, ela é uma literatura, vamos dizer assim, até então, antes do modernismo, meio à parte disso. Lembrar que os pré-modernistas já trouxeram um pouco disso, né? O Lima Barreto, o próprio Euclides da Cunha, que retratou como jornalista, né, literato, escritor, retratou a saga de Canudos, o massacre de Canudos, na sua obra mais maravilhosa do mundo, que é Os Sertões, tá, gente? Então, você vê lá o massacre de Canudos, que mostra justamente esse episódio nesse local no interior do Brasil, tá bom? E depois, os próximos modernistas vieram a desenvolver fortemente, tá? Essa lógica regionalista. É uma questão do Enem, meu povo. Estão vendo aí? Vamos lá. Com relação à valorização, no romance regionalista brasileiro, do homem da paisagem de determinadas regiões nacionais, sabe-se que o romance do sul do Brasil se caracteriza pela temática essencialmente urbana, colocando em relevo a formação do homem por meio da mescla de características locais e dos aspectos culturais trazidos de fora pela imigração europeia. Um dos grandes nomes que marca a literatura do Sul, gente, é Érico Veríssimo, com obra adaptada também para o cinema, tá? Memorial de Maria Moura, O Tempo e o Vento, maravilhosos romances regionais, romances do Sul, meu povo lindo. Vamos ver mais. Letra B. José de Alencar, um grande escritor que, romântico, né, marcou as suas produções com a literatura voltada para o ideal indígena, né, o indianismo, mas que representou, né, mesmo que indiretamente, a literatura do Ceará. José de Alencar, representante sobretudo do romance urbano, retrata a temática da urbanização das cidades brasileiras e das relações conflituosas entre raças. Aí é um conhecimento que você deve ter acerca dos autores aí que marcaram diferentes épocas da literatura nacional, tá, gente? O romance do Nordeste caracteriza-se pelo acentuado realismo no uso do vocabulário, pelo temário local, ou seja, temáticas locais, expressando a vida do homem face da natureza agreste e assume frequentemente o ponto de vista dos menos favorecidos. Será que todo romance regionalista é assim? Letra D. A literatura urbana brasileira, da qual um dos expoentes é Machado de Assis, põe em relevo a formação do homem brasileiro, o sincretismo religioso, as raízes africanas, indígenas que caracterizavam o nosso povo. Felizmente, nós não tivemos uma literatura expressiva que se voltasse, né, para o povo negro, que muito merece ser retratado em várias situações, inclusive na arte. Evidentemente, as contribuições, inegavelmente, foram muitas. Bom, a gente tem um romance naturalista, tá? Ai, meu Deus, esqueci o nome do autor agora. Mas o nome do romance é O Mulato, gente. O Mulato. Que traz uma verdadeira... Aloysio também, né? Pronto. Aloysio Azevedo. Obrigada, Chesco. Aloysio Azevedo retratou em Um Mulato a verdadeira discriminação, né, pela qual um jovem passava. Um jovem que era um jovem com certeza promissor, tá? Muito inteligente, mas que não consegue se casar com seu amor por conta de uma barreira social, ou seja, a cor da sua pele. Então, ele marca já nesse romance naturalista, tá, o que o Aloysio Azevedo tentou demonstrar como uma doença psicológica, porque isso é doença, infelizmente. Achar que é melhor do que o outro cada cor da pele, isso é doença. Precisa se tratar. Tá entendendo, neném? E a literatura, não necessariamente regional, tá, marcou no naturalismo isso aí. Bom, Érico Veríssimo, Raquel de Queiroz, Simões Lopes Neto e Jorge Amado são romancistas das décadas de 30 e 40 do século XX, cuja obra retrata a problemática do homem urbano em confronto com a modernização do país
promovida pelo Estado Novo. Aí é uma questão que exige bastante conhecimento, não só dos nomes que marcaram a literatura urbana, a literatura regionalista, tá? Mas também dos contextos históricos que marcaram cada uma dessas épocas. Então, a gente vai ter como alternativa verdadeira e mais completa, gente, tá? A letra D. A literatura, né, brasileira foi retratada com realismo, tá? O homem como ele é, a vida como ela é, por nosso querido Machado de Assis. Tá? Ele fala desse sincretismo religioso, ele fala também Machado de Assis, tá? Dos defeitos principalmente das pessoas. Machado de Assis foi um crítico veterado do comportamento humano. Não é à toa que, dentro do realismo no Brasil, foi o nome que mais se destacou. Tá bem, meu povo? Top, pessoal. Vamos lá para a próxima. 50 anos! Quantas horas inúteis consumisse uma pessoa a vida inteira sem saber para quê? Comer e dormir como um porco, levantar-se cedo todas as manhãs e sair correndo, procurando comida. E depois guardar a comida para os filhos, para os netos, para muitas gerações. Que estupidez, que porcaria! Não é bom ver o diabo e levar tudo? Aí um fragmentinho de São Bernardo, do autor modernista Graciliano Ramos, uma das obras mais maravilhosas que eu já li na vida, gente, foi Vidas Secas, de Graciliano Ramos, tá? Que é um romance, como o nome diz, fala da seca mesmo, que obriga uma família de retirantes, né, a se mudar. O menino mais velho, o menino mais novo, seres humanos colocados em condição animalesca, pela situação de dificuldade provocada por esse fenômeno natural, claro, né, pela negligência, né, das pessoas que poderiam fazer alguma coisa para resolver e não faziam. Então, Fabiano era o pai de família, na obra Vidas Secas, menino mais velho, menino mais novo, os filhos do casal, a esposa do Fabiano era assim a Vitória. E todo um contexto que se desenrola aí, provocado aí pelo fenômeno da seca, né? Por isso que o nome é Vidas Secas. Ah, tinha a cachorra-baleia e o papagaio. Bom, esse romance aqui, diferente de São Bernardo, marcou também a história de Graciliano Ramos. Pertence à geração de 30, povo lindo, onde a prosa de ficção vai se caracterizar pela. A gente viu ao longo da nossa aula de hoje características, né, dessa geração de 30. Vimos tanto prosa quanto poesia. Olha aí. Aceitação das imposições da vida rural, singeleza do gesto personagem, rudeza e captação direta dos fatos, negação da rotina do trabalhador, sensatez ao entender sua rotina. A gente viu que nessas obras, principalmente, a gente tem marcadamente uma visão mais intimista, mais reflexiva da vida e o engajamento. Esse seu narrativo aqui não está muito feliz, não, né? Isso é mais condizente com o quê? É uma pessoa que está se sentindo um porco, está se sentindo prejudicada em seus direitos. Então, a alternativa que mais se aproxima e serve como resposta e marca a ficção de 30 é essa letra C, rudeza e captação direta dos fatos. Essa foi a nossa aula sobre geração de 30 modernista. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a participação, a presença. Boa noite e até a próxima.